Vamos então passar para a análise do controller. Veja que o meu controller ele foi adaptado para funcionar com o Mormot. O que tinha VO aqui passou a ser DTO. VO funciona lá com o projeto que funciona com o T2TORM, tá? Então o meu objeto column_display vai ser um TDTO. O nome da classe controller é uma string. Eu tenho ainda o método montar parâmetros. Tenho o buscar objeto column_display. Tenho o dataset. Tenho o objeto consultado, que é um TDTO. Tenho uma lista de objeto consultado, uma lista de TDTO. O retorno booleano, o get e o set dataset. O método para verificar se o servidor está ativo. O executa método. O buscar objeto. O preencher object list from CDS. E os tratar retorno, tá? Então vamos lá. GetDataset, isso é implementado nas classes filhas. De fato, nos controles filhos nós implementamos os métodos getDataset, ou esse método getDataset. O sessão ele retorna uma instância da sessão do usuário. setDataset também é implementado nas classes filhas. Esse buscar objeto column_display ele é utilizado quando eu estou tratando o retorno de uma lista, tá? Então ele é utilizado lá embaixo, aqui no tratar retorno, tá? Esse tratar retorno ele é chamado, tanto no controller, aqui, cadê o NFE cabeçalho controller? Quando eu consulto uma lista, tratar retorno, legal? Aí ele pega essa lista e vai varrer essa lista aqui no controller, tá? Ele vai varrendo a lista aqui e vai carregando os dados dessa lista no cliente dataset principal. É isso que faz o tratar retorno. Isso se não for uma lista interna, que eu tenho um parâmetro aqui, preencher grid interna. Se for uma grid interna, e onde é que essa grid interna ela é preenchida? Deixa eu mostrar para você aqui um exemplo. Aqui no controle grid cliente dataset, grid para edit. Quando eu tenho uma lista que eu chamo método tratar retorno, eu passo um true aqui, informando que é uma grid interna. Aí ele não vai carregar o cliente dataset principal. Ele vai carregar o cliente dataset que foi passado aqui para ele. Legal, né? Ele pega um object list, converte os dados dele para um cliente dataset via RTTI. Isso economiza bastante código aqui, tá? Mas para um usuário um pouco mais iniciante pode ser bem confuso isso aqui, Ele tem que entender de RTTI, tá bom? Legal, retornando aqui então, ele vai varrer todos os dados do objeto, tá? E vai preencher o cliente dataset de acordo com os dados da lista, tá? Aqui, é que tem um pulo do gato. Se o objeto for PK, ele vai jogar no ID, tá? Se o objeto for ID, ele joga no ID. E se o objeto for PK, se o atributo for PK, ele joga no ID, tá? Então, os nossos clientes dataset nós criamos com ID, não tem problema. Ao consultar os objetos, nós pegamos o ID do objeto e jogamos no PK, tá? E aqui, ao varrer o nosso DTO, como eu não tenho um ID lá dentro, mas eu tenho o PK, eu pego o PK do meu DTO e jogo dentro do ID do meu cliente dataset, que é um dataset unicamente do lado do cliente. Ele está funcionando só do lado do cliente aqui, tá? Está servindo só para exibir os dados para o meu usuário. Certo, e o Mormot não tem uma forma mais simples de trabalhar com isso? Bom, aí você vai analisar os exemplos do Mormot, ele tem vários exemplos para carregar objetos visuais, grids visuais. Ele tem métodos para converter de JSON para Delphi, para os objetos Delphi, de jogar os dados logo do formato que veio do servidor para um dataset, tá? Mas esses métodos eu não fui nem atrás de trabalhar com eles, porque eu já tenho uma estrutura funcionando aqui. Então fiz uma adaptação para funcionar dentro da minha estrutura, ok? Se eu quiser mudar de ORM, eu vou lá, faço uma pequena adaptação e trabalho com esse outro ORM. E por aí vai, tá? Se você quiser mexer mais a fundo para remover esse PK e trabalhar da forma como o Mormot ele apresenta, sinta-se à vontade, não tem problema nenhum, tá? Quanto mais você se aprofundar, melhor é. Mais conhecimento você vai ter, mais preparado você vai estar para o mercado, tá bom? Legal.
retornando, aliás, continuando então, né, nós temos aqui o tratar retorno recebendo vários parâmetros, né, ou ele recebe uma lista e chama o tratar retorno de cima, ou ele recebe um objeto e retorna esse objeto, ou ele recebe um booleano e retorna esse booleano, tá? E aí eu tenho o método preencher object list from CDS, tá? Esse método aqui, ele é chamado em algumas ocasiões em que nós vamos salvar os dados. Legal? Eu já tenho um cliente dataset todo populado. Agora eu vou salvar as informações. Eu pego então os dados que estão nesse cliente dataset e jogo no meu object list. Esse object list, evidentemente, vai estar vinculado a um objeto principal. Eu vou passar esse objeto principal então para o controller e ele vai ser devidamente tratado lá para inserir ou alterar registros no banco de dados, tá? Ele não é utilizado nesse projeto aqui da NFE, mas ele é utilizado em outros projetos, né, em outros módulos do ERP, tá? Vamos ver o que é que tem mais. Servidor ativo eu comentei, mas você pode verificar qual é o procedimento para verificar se o servidor Mormont está ativo e você implementa aqui. Executar método. Esse executar método via RTTI, ele vai buscar um método, tá? E vai executar. Basicamente é isso aí, tá bom? Nós temos aqui algumas variáveis que estavam sendo utilizadas quando este método era utilizado com o servidor DataSnap, tá? E você pode remover essas variáveis sem nenhum prejuízo, ok? Eu deixei aqui apenas para depois você ir analisando, né? E observar que, peraí, essas variáveis aqui não estão sendo utilizadas, eu vou tirar. Aí você tira, executa a aplicação e vê que funciona, tá? Existem algumas coisas assim soltas no projeto para você dar atenção, tá? Buscar o objeto do mesmo jeito, né? Ele vai buscar um objeto via RTTI, tá certo? Aí nós temos o montar parâmetros e pronto. Terminamos a nossa classe de controller, né? Certo. Aí você me pergunta, tá, esse buscar o objeto aqui é utilizado onde? Aí você clica aqui, Ctrl C, Ctrl Shift F. Aí ele vai buscar em todos os arquivos desse projeto. Você pressiona OK. Aí eu tenho aqui, ó, só a assinatura do método lá em cima. Tenho outra vez aqui, ó, eu tenho uma class procedure buscar objeto, só que esse é buscar objeto column display, né? Daí eu tenho o buscar objeto. Aí eu tenho a implementação do buscar objeto column display. Aí eu tenho uma chamada ao buscar objeto column display, então ele é utilizado aqui dentro mesmo. De novo, buscar objeto column display. E tem uma implementação do método buscar objeto. Ué, não está sendo usado. Não está. Né? Então é um método que talvez você possa remover daqui. Tá? Primeiro, observe outros projetos. Tá? Outros projetos, o cadastros, tá? O financeiro. Quando você for alterando seus projetos para o Mormont, faz do mesmo jeito. Busca esse buscar objeto. Aí talvez você vai chegar à conclusão que esse era o método utilizado apenas para o DataSnap. Você vai lá e remove esse método aqui, tá bom? Muito bem. Então aqui nós terminamos a nossa análise da classe controller. Muito do que tem aqui é código RTTI, né? Que você só vai dar manutenção caso você queira alterar alguma lógica na aplicação. Na maioria das vezes você vai abstrair tudo isso daqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida, pergunte lá no EAD que nós estaremos a postos para te ajudar a compreender, tá? É interessante também, caso você queira se aprofundar no RTTI, né? Que você estude um módulo que tem disponível lá no site da T2TI, é o módulo Delphi RTTI, tá? Durante esse módulo, nós explicamos como é que funciona o RTTI e criamos um pequeno ORM nesse módulo RTTI. É legal, então, caso você queira de fato compreender como é que funciona essa parte da RTTI, que você estude esse módulo, tá? Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para você, ainda em relação ao RTTI. Aqui dentro de NFE, tem esse arquivo txt aqui, ó, configura CDS Grid com XML, tá? Esse daqui seria uma outra maneira de você configurar o cliente dataset e a grid, só que trabalhando com um arquivo XML, ó. Legal? Ele vai atrás dos atributos das propriedades dentro de um arquivo XML, tá? E ele configuraria tanto o cliente dataset como a grid
com base nos dados que estão anotados dentro desse arquivo XML, tá bom? Eu vou deixar aqui também um arquivo XML para você testar. Deixa eu ver aqui. Onde é que ele estava buscando esses arquivos XML? RPDelf retaguarda comum DTO. Dentro desse DTO aqui eu vou deixar pelo menos um arquivo XML, tá? E aí você de repente utiliza esse método aqui apenas como um teste, tá? Um detalhe interessante é que esse método aqui ele está utilizando a RTTI antiga do Delphi, ok? E não a RTTI nova, tá? É por isso que é legal que você veja esse módulo RTTI que tem lá no site da T2TI, né? Para você se aprofundar nesse assunto, né? Porque você pode economizar muita linha de código e pode deixar seu sistema mais dinâmico caso você domine a RTTI. Ela não vai resolver todos os problemas e tem momentos em que você não deve utilizá-la, tá? Mas se você souber como é que ela funciona, aí você vai utilizar de acordo com a sua necessidade.